especialistas apontam que aquela decisão do governo norte-americano de classificar o primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho como grupos terroristas poderia levar bancos brasileiros a apertarem as suas políticas de controle. Para a gente destrinchar esse cenário, a gente conversa agora com o sócio de prática de investigações corporativas do escritório Matos Filho, o Thiago Jabor Pinheiro. Thiago, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Bom dia, Vitor. Muito obrigado pelo convite. Thiago, eu queria começar perguntando exatamente sobre essas perspectivas em relação à aplicação, à designação dos grupos terroristas brasileiros como, dos grupos criminosos brasileiros como terroristas. Thiago, o que muda na prática em relação ao compliance, a estrutura de compliance das instituições financeiras, mas não só das instituições financeiras, evidentemente esse temor de que haja qualquer tipo de correlação com qualquer atividade que tenha um mínimo de envolvimento com o crime organizado, por exemplo? Bom, Vitor, acho importante lembrar, na verdade, que as instituições financeiras brasileiras já têm controles bastante robustos de prevenção à lavagem de dinheiro. E mesmo antes dessas classificações ou da designação pelo governo americano, já tinham instrumentos capazes de identificar uma tentativa de penetração das suas operações por parte de organizações criminosas, né? Esse tipo de políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo existem no Brasil já há bastante tempo. As restrições elas crescem, obviamente, ao longo do tempo, né? Até porque aumenta a participação dessas organizações dentro da economia formal. Isso é o que vem revelando as investigações, né? Então, como todo instrumento de prevenção de risco, essas políticas internas elas vão sendo aprimoradas ao longo do tempo. O que eu acho que a gente pode ver a partir de agora é exatamente isso, é uma adaptação a um novo tipo de realidade, a um novo tipo de restrição e um cenário de risco um pouco mais elevado. Mas, como eu venho falando, inclusive na minha participação anterior, eu acho que isso vale também para empresas de outros setores que, ao contrário das instituições financeiras, até o momento não tinham necessariamente esse risco em mente e que agora passam a ter. Ou seja, as empresas que ainda não adotavam práticas de prevenção à lavagem de dinheiro passam a ter que olhar para suas operações e a entender onde é que estão os riscos de infiltração de organizações criminosas na sua cadeia, ou na sua cadeia de fornecedores, ou na sua cadeia de produção. Quais são os principais riscos para as instituições financeiras? E quando eu falo sobre instituições financeiras, digo desde os bancões tradicionais, além de, por exemplo, meios de pagamento. Dada essa capilaridade, principalmente do sistema bancário, esse nível de acesso e bancarização, inclusive atingido, né, em decorrência da pandemia, mas eu queria entender exatamente quais os riscos para as nossas empresas aqui de estarem expostas, de repente, por exemplo, a uma transação que envolva algum apenado, algum envolvido com crime organizado. Esses riscos eles decorrem tanto da classificação do governo americano, como também da própria legislação brasileira, né? Do ponto de vista do governo americano, por exemplo, a classificação como organizações terroristas traz uma série de instrumentos de aplicação da lei que passam a estar disponíveis às autoridades americanas, né? Na semana passada, por exemplo, nós vimos uma segunda decisão do governo americano de classificação de algumas pessoas físicas e pessoas jurídicas brasileiras pelas restrições, né? O Escritório de Controle de Ativos dos Estados Unidos, que é o OFAC. Isso permite que o governo americano bloqueie bens que pertençam a essas pessoas designadas e que estejam nos Estados Unidos ou sob a custódia de empresas americanas. Ou seja, a designação permite esse tipo de ação de bloqueio de bens e permite também que toda e qualquer empresa que tiver conexões com o crime organizado possa ser também alvo de uma punição ou de uma investigação por parte do governo americano. Já no Brasil, né, com a recente aprovação da lei antifacção, há também alguns instrumentos que as autoridades podem utilizar para perseguir bens que estejam vinculados à atuação de organizações criminosas, né? Então, a lei antifacções, por exemplo, criou uma ação civil autônoma, que é um instrumento que as autoridades brasileiras podem utilizar para exatamente perseguir e conseguir bloquear e recuperar ativos relacionados ao crime. Então, por exemplo, se uma empresa legítima, que faz seus negócios, né, na economia formal, eventualmente se vê envolvida numa transação comercial, aquisição de um bem, aquisição de um imóvel, e do outro lado existe alguém
vinculado a uma organização criminosa, as autoridades podem buscar esse bem, mesmo que eles estejam sob controle de uma empresa legítima. E a forma da empresa se defender contra essa ação é demonstrar que agiu de boa fé, né? Que pela natureza e pelas circunstâncias da transação, ela não tinha condições de saber que do outro lado tinha alguém vinculado a uma organização criminosa. Então, os riscos existem tanto do ponto de vista internacional, né, pelas ações do governo americano, como também do ponto de vista doméstico, pelas ações do governo brasileiro. Tiago, muito relevante esse exemplo que você traz. Eu queria desenvolver um pouquinho essas perspectivas, porque você menciona a aprovação da lei antifacção aqui no Brasil. Eu queria entender se ela concederia uma blindagem institucional ou pelo menos essa penalização no mercado, né, em ambiente doméstico, evitando, ou pelo menos com essa perspectiva de evitando qualquer tipo de intervenção por parte das autoridades ou instituições norte-americanas. Eu queria entender exatamente como é que funcionaria essa correlação entre a legislação, evidentemente, brasileira, com também essa perspectiva de algum tipo de punição ou intervenção das instituições norte-americanas. Uhum. A legislação brasileira, Vitor, não considera essas organizações criminosas como organizações terroristas, né, como faz a legislação americana. O que não significa, é claro, que seja legítimo para as empresas fazer negócios com essas organizações ou com pessoas vinculadas a essas organizações, né? A lei antifacção considera essas organizações como organizações criminosas ultraviolentas e também impõe uma série de consequências para pessoas físicas ou jurídicas que façam negócios ou que apoiem a atuação dessas organizações, né? Então, nesse exemplo que eu mencionei anteriormente, uma empresa que eventualmente se veja numa transação comercial com alguém vinculado a essas organizações, a forma dela se defender é ela demonstrar que atuou como terceiro de boa-fé, que é a expressão utilizada pela legislação. Ou seja, que a empresa, apesar de ter controles, apesar de ter formas e mecanismos de conhecer as suas contrapartes comerciais, acabou se envolvendo numa transação ilegítima, e aí com essa demonstração de que a empresa foi diligente e que não tinha condições de identificar que do outro lado havia alguém vinculado a uma organização criminosa, é a defesa que se pode ter contra, eventualmente, uma ação que busque recuperar aquele bem, né? Ou, por exemplo, um imóvel adquirido de alguém vinculado a uma organização criminosa. Tiago, a gente sabe que as principais instituições financeiras, bancões, meios de pagamento brasileiros têm operação nos Estados Unidos ou utilizam o sistema SWIFT, né? Queria entender exatamente se, eventualmente, também instituições financeiras, por exemplo, que não tenham qualquer tipo de operação nos Estados Unidos, em território norte-americano, mas que sim utilizem o SWIFT, eles poderiam ser impactados exatamente em decorrência de algum tipo de transação, como você mencionava anteriormente, até que prove-se que houve boa-fé, por exemplo, na compra de uma determinada empresa, um imóvel, um bem, etc. Esse é exatamente o mecanismo utilizado pelo governo americano, né? Ou seja, a infraestrutura de pagamentos mundial, o SWIFT e uma série de outras conexões com a jurisdição dos Estados Unidos, inclusive a utilização de moeda norte-americana em transações, né? O dólar é a moeda mais frequentemente utilizada nas transações comerciais internacionais, permitem que o governo americano tenha essa capacidade de, além de suas fronteiras, aplicar medidas de investigação ou de punição contra empresas que o governo americano entenda que estão apoiando a atuação dessas organizações criminosas que são classificadas como terroristas pelo direito americano. Então é exatamente esse o ponto de conexão, ou é exatamente esse o instrumento utilizado pelas autoridades americanas em situações como essa, né? Ou seja, é uma tentativa de, né, se houver eventualmente o envolvimento de uma instituição de pagamentos aqui no Brasil com esse tipo de transação, o governo americano tem essa capacidade de utilizar isso como mecanismo de dissuasão, ou seja, impedir que essas transações aconteçam utilizando-se do sistema financeiro ou da infraestrutura de pagamentos dos Estados Unidos. Conversei com o Tiago Jabor Pinheiro, sócio do Matos Filho, do escritório Matos Filho, né, sócio da prática de investigações corporativas do escritório Matos Filho. Tiago, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigado, Vitor. Bom dia para todo mundo. Você também. Até mais.